Havia me ocorrido, de vez por outra, nós discutíamos um pouco mais o dispositivo em si, atualizando as questões e, por exemplo, o que se julga, entre aspas, né, o que se julga no dispositivo do passe, no cartel, qual é a diferença, o que se passa em termos de diferença em relação à análise pessoal, o assim chamado AE e o AME. De vez em quando, fazer uma pausa e discutir isso fica muito denso. Penso eu, posso estar inteiramente enganado, É, a ficar no texto. Né? O que você acha, Tereza Meloni? eu acho ótimo isso, mas eu acho que a gente, de certa forma, tem feito, porque de vez em quando a gente interrompe, né, a leitura. Volta A gente tem feito. Só que eu acho que pode dar. Agora você tá falando disso, a gente faz sem falar. Agora, falando, talvez a gente possa dar mais ênfase a esses desvios, esses cortes, né, na Uhum. leitura, não ficar só o blá 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 da leitura, né? É. Acho que a gente faz isso de vez em quando. Uhum. Começar? Bora, 7 minutos. Posso ler? A Tereza não está aí, posso ler? Ah, acho ótimo. Aí eu gosto de Beleza. ler. As Terezas gostam de ler. Não sei por quê. De uma transmissão à outra. A efetuação no analista de sua divisão de Oh, sujeito. peraí, onde você está? Página Então, eu, 81. qual que é a sua marcação? Eu que falei que tinha uma marcação aqui, eu não sei se é. 81. Mas a Flávia não confirmou. É página Confirma. 85, no item 3. A gente parou. Ih, Nomeação e impulsão. Mas se quiser retomar alguma antes, Tereza, se você puder aumentar um pouquinho o seu microfone, só um pouquinho. Ah, Não sei tem se- razão, essa aí era uma marcação antiga, tem uma marcação na 85 mesmo. 85. É bom, eu não sei mexer em negócio de microfone, deixa eu ver. Ai, meu Deus, me pedem Não, umas coisas. agora está bom. Agora tá Está bom. Ah, falando mais perto. me Uhum. aproximei, por exemplo. Tá Então, ótimo. 85, item item 3. 3. Nomeação e pulsão vão esclarecer nosso propósito. Qual a questão mais singular concernente com semente? No meu está com semente. Concernente. A nomeação. Para mim, o que nomeia Freud analista é o ter dado o passo decisivo de Onde é que subverter. vocês estão, gente? Eu estou chegando agora, desculpa. Eu estou meio. Página 85. Página 85 do Item 3. texto. Item 3. O Do Moscovite. texto Moscovite. Ah, tá. Tereza, você quer ler? Eu comecei a ler, mas você Eu pode. não, pode ler, não tem problema não. Eu estou ainda me acertando aqui. Tudo bem, Tá. pode ler. Bom, nomeação e pulsão vão esclarecer nosso propósito. Qual a questão mais singular concernente à nomeação? Para mim, o que nomeia Freud analista é o ter dado o passo decisivo de subverter, a partir do campo da ciência, neuropsicologia, o que se chama de pulsão, e tê-la instalado na psicanálise de modo irreversível. Lacan, provavelmente, terá feito o mesmo com o objeto A. Aqui, Nazar, já tem um apontamento para uma discussão, que é a discussão da nomeação, né? É. Oi, Nazar. Estou ouvindo. Pois é. A Da pulsão. nomeação articulada a uma invenção, digamos assim, né? Isso, que Por nomeia conta do Freud analista surgimento desses novos uma, significantes, uma né? subversão. Gostei disso, né? É uma subversão, não é, na verdade, não é. Eu tenho um pouco de É, medo de falar de novo significante, que sim, parece que é um outro. Na verdade, pode ser o mesmo, porque, sim.
pode ser o mesmo significante, só que articulado de uma outra maneira. Portanto, Sim, abrindo um outro campo, né, na sim. psicanálise. Isso é interessante para pensar isso, né, no dispositivo do passe e na questão da nomeação do júri, como o Nazar estava tratando. A pulsão, não como excesso ou falta de sublimação, mas como o mínimo libidinal necessário à definição de um núcleo sexual infantil. O mínimo libidinal necessário à definição de um núcleo sexual infantil, que vai ser posto à prova por ele durante toda a sua vida e toda a sua obra, a ponto de romper, acusando de desvio com qualquer um que não a aceitasse como o essencial de sua descoberta. A pulsão é a inovação significante, tá vendo? Não é o novo Aí, significante, né? É a inovação significante que nomeia Freud analista a partir de sua posição de sujeito produzida por este significante. Daí o propósito de se renomear como único ato de nomeação. Pomba, o que ele fala aqui de nomeação não está no gibi, né? é. Ele está Agora, eu falando. achei interessante por que ele usa pulsão e não inconsciente, por exemplo. Porque o Freud, assim, inaugurou a Eu acho, psicanálise a partir do inconsciente, né? eu acho que a questão da pulsão, para mim, foi mais divisor de águas, Flávia, porque o inconsciente já existia, não na maneira como Freud tomou, Isso. mas É ele já inovação significante o inconsciente nesse não sei, sentido. porque o que ele inova em relação ao inconsciente é como operar com o inconsciente. Isso aqui é novo. Não, e a forma como ele concebe o inconsciente, né, assim, uma, uma instância própria, com os princípios próprios, Funcionamento, é. funcionamento dinâmico, ponto de Não, vista, isso é é operar. totalmente inovador nesse Só um sentido até instantinho, então, vocês né? estão na página 72? Não, Não, 86. 85, 85, 85. 86. Tá, Passamos para 86. desculpa, é porque eu estava É, aqui toda atrapalhada. aí, Flávia, quer dizer, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu tenho outra posição. Aí a gente fica, vamos tomar nós duas para o júri, né? Como é que, faz de conta que nós Sim, estamos no júri e estamos ouvindo Freud, né? E sim, estamos julgando, digamos assim, né? O que se sim. passou no Freud, qual é a passagem que o Freud fez. Você aponta que é no inconsciente, eu aponto que é na questão da pulsão. E eu acho que isso pode acontecer num júri do passe, né? Não é obrigada a ser a mesma passagem, mas nós Uhum, duas estamos concordando que uhum, Freud fez uma inovação significante, sim, seja pelo inconsciente, seja pela pulsão, né? sim. Agora, isso é importante que você está falando, assim, e se a gente pensar isso no passe, essa inovação, ela que se dá no percurso de uma análise, ela, assim, implica numa inovação assim, da do sujeito ou da teórica, né, Eu assim, acho que é do sujeito. do sujeito, da Inovação do história, sujeito. do É do sujeito, sujeito. né? O que não quer dizer que não tem aí o elemento teórico. E que não tem a Sim, repercussão numa nova construção teórica. É, teórica, eu acho que é É isso. uma mas a contribuição. inovação é do sujeito, É. Aham, ou E no que é sujeito. uma contribuição para o campo psicanalítico, quando alguém, no passe, traz uma inovação significante na sua análise. Isso traz uma aham, contribuição para o campo, né? aham. Vamos ver isso que Tereza está falando a partir da história da psicanálise, não é? Tomando como parâmetro 1900, pouco antes, e os momentos cronológicos que surge o conceito de pulsão, não é? Que ele vai mudando, né? Ele vai mudando.
Vai. Pulsões 1900 e, é a interpretação dos sonhos. É isso que eu ia pulsões e suas perguntar. vicissitudes é que data? Isso, Como é que é? é 15. 15. Sonho e 15. vicissitude é 15. E é engraçado que também é 15 o texto, o inconsciente, o recalque, tudo isso é 15. É a 14. metapsicologia. Mas 14, né? 1900 é o 14, texto, é a interpretação dos sonhos, né? sei. Mas 1900 é a interpretação dos sonhos, 20 é o mais além, e Porque 15 num retorno de só depois, fazer o retorno, você pode retornar com o conceito da pulsão nos sonhos, é isso? Na interpretação do sim, sonho sim, e estudo sim, sobre a histeria. sim. sim, sim. Perfeito. Você faz o retorno. Aí é uma temporalidade Aí já lógica. é um tempo lógico, tempo Sim. Retroativamente você chega. Isso, retroativamente. isso. Mas como é 1915 que. é o ano do inconsciente, do texto do inconsciente, do texto da pulsão e do texto observações sobre amor transferencial. É tudo do mesmo ano. Olha os E três recalque conceitos. também, repressão também. Narcisismo. Recalque isso. E em 1914, História do Movimento, que ele vai dizer que é ele, Freud, e não Breuer. A Isso, psicanálise é uma isso, invenção de Freud, ele diz, e não de Breuer. isso. Não é isso? 14? Uhum. É Eu fiz 14, é João? 14. Desculpa, Eu eu não não A ouvi. lembro. Eu história do não lembro. movimento psicanalítico, que ele vai 14. dizer Freud, é de Freud, não de Breuer. 14. Ou seja, ele se nomeia aí, né? Uhum. Ele diz, sou eu, né? Nazar, posso propor um ponto aqui? A propósito de uma discussão que a gente teve na semana passada, que foi proposta pela Tereza Ó, Tereza. Meloni. Tereza Meloni. Que nós estávamos, que a colega fez uma menção a respeito do passe, etc. E tal, deu uma certa discussão, a colega que a Tereza, colega nossa da escola, vocês se recordam disso? Sobre a Eu questão não do lembro. passe, sobre a proposta, sobre o que é o espaço do passe, e teve uma certa polêmica com relação à questão do passe talvez ser tratado como um dispositivo, segundo ela, de uma certa desconfiança, o pedido ser uma de certa desconfiança e tal. Ah, Lembro sim. disso, semana passada. E Sim. aquilo me suscitou um ponto, eu vou trazer aqui um trecho do Melman, na correspondência pessoal dele, que ele diz o seguinte: Freud tinha, sem dúvida, razão de pensar que a preocupação primeira de cada um era de construir um lugar onde ele não seria por demais incomodado, onde aos barulhos da vida ele poderia opor o sucesso de sua tranquilidade. Como suscitar forças que nos permitam escapar, romper com essa entropia? Eu coloco para mim sempre a questão. O meu irmão está trazendo aqui sobre discussão do Freud a respeito de instituição e do papel da instituição. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque isso depende da experiência do passe e eu não tenho. Não existe uma certa confusão sobre a questão do passe que pode parecer. Aquele dia me pareceu isso, só me pareceu. Eu não tenho experiência para falar sobre isso, não tenho capacidade para falar sobre isso. Não me parece que as pessoas aspiram, que as pessoas podem olhar de fora, quem não se colocou à frente do dispositivo, por exemplo, de pensar o passe como uma espécie de ponto de ascensão, como uma Uhum. espécie de ponto a mais, de uma certa ritualística, gnoseológica, de vai chegar em algum lugar. Será que não é isso que De pôr à gera prova. de pôr um certo melindre com relação ao passe? Será que talvez não seja esse o Engraçado. ponto? Porque da forma como eu vejo, eu não vejo assim. Né? Eu vejo o passe como um Como é dispositivo. que Né? você vê, Você João? começou. Como é que Eu? você vê, Eu João? queria responder a ele. Tereza, um Diga, pouco diga. antes, eu gostaria que ele pudesse me dizer o que ele está querendo dizer com isso, porque eu não estou entendendo. Me Tá. explica, Eu João. coloco o seguinte. Eu acho interessante eu falar a partir do ponto de vista de alguém que não passou pelo passe. Aham. Né? Certo, Então, certo, eu acho que é certo. uma visão interessante. Porque o que Isso é acontece? importante. Quando eu comecei a ler a respeito do passe,
e eu não tenho uma formação lacaniana, eu tenho uma formação sim. freudiana, né? Então, quando eu comecei a ler a respeito do passe, eu já comecei talvez por um ponto que o Lacan estava fazendo a crítica ao dispositivo. Só que eu fui me aprofundar na crítica ao dispositivo, né? Então, da crítica eu parti para como isso apareceu, eu fui estudar proposição, etc. e tal. Minha opinião sobre o passe. A quem se propõe, isso é minha opinião, a quem se propõe fazer parte de uma escola de fundo lacaniano, de corpo lacaniano, De base. de base. Eu penso que o passe ele é algo que emerge naturalmente desse percurso, percebe? Eu penso dessa forma, mas eu não penso da forma como uma instituição. A Teresa Nazar fala muito sobre a questão do grados e da hierarquia, né, diferenciando esses pontos e tal. E hoje eu consigo ter essa percepção minha a respeito do que é o grados, desvinculando de um ponto hierárquico, desvinculando de questões dessa natureza. Mas eu vejo o passe hoje como algo próprio, né, de um Bom, deixa eu só percurso e não de uma Deixa eu evolução. uma terminar de palavra falar, para te Zé. ajudar. Não, uma palavra para ajudar. Claro. Quando ele fala do transcorrer e da irrupção, né? Do surgimento da Exato. história do passe. Colocar assim, o passe é necessário, no que diz respeito ao grupo que segue o ensino de Lacan, é necessário, sim ou não? Continua, João. Mas eu posso te responder colocando essa proposta? Eu vejo o seguinte: a quem se propõe estar em uma escola, e eu entendo todas as questões que vêm de um processo de formação de grupo, de constituição de grupo, e de todas as problemáticas que existem nisso. Eu já falei para a Teresa Nazar sobre isso. Eu tive uma resistência muito grande até me tornar membro associado, porque eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Só que eu vejo, já que a quem se propõe, eu vejo que por mais que seja uma escolha individual, mesmo porque isso está implicado no fim de análise, eu vejo isso como uma decorrência do percurso, mas eu vejo no sentido horizontal do termo, não vejo no sentido vertical do termo. No tipo, agora eu cheguei ao passe, agora eu tenho. Eu não vejo dessa forma. E aquele dia, aquela discussão, acho que foi semana passada, retrasada, não lembro, me parece que a forma como foi trazido pela colega, que também não passou pelo passe, evidentemente, talvez aquela versão dela dos fatos seja uma versão assim de ricochete, sabe? Não é, apesar, é evidente, ela não se submeteu ao passe, ela não pode saber, mas me parece uma versão assim, talvez observada ou dita ou colocada a partir de uma perspectiva de terceiros com que ela possa ter conversado ou algo do gênero, que possam ter partido dessa ideia de um grau de ascensão. Agora o passe representa um grau de ascensão. E eu estou dizendo que, na minha visão leiga de passe, porque saber teoricamente sobre o passe não vai representar uma posição possível minha, mas sobre a questão da questão leiga, eu penso o passe como dispositivo presente dentro de um percurso. Posso falar? Penso eu dessa forma, Posso claro. falar? Fala, Tereza. Em primeiro lugar, antes mesmo de você ler a crítica do Melman, ou o questionamento do Melman, você falou de instituição. E logo me veio à cabeça de qual é essa relação, como é que se faz essa relação disjunta entre instituição e passe. E aí eu acho que tem o conceito de dispositivo. Uma época, eu andei trabalhando muito o conceito de dispositivo, peguei lá no Agamben, Foucault, bababá, essa turma aí, e o Agamben traz uma questão de que um dispositivo, para funcionar, ele tem que ser profanado. Essa palavra me chamou muita atenção. E aí, a última coisa que eu queria falar, mas eu vou voltar, eu acho que se alguém vai fazer o passe para saber como é o passe, você disse, eu não sei, a colega também não sabia, porque não passou e tal. E às vezes eu ouço, e agora eu ouvi com mais clareza. Eu quero fazer o passe para saber como é que é. Não vai saber como é que é,
porque o passe não é o mesmo passe. O passe é uma experiência, e assim, enquanto eu não acho, já respondendo a Nazar, não acho que é necessário, eu acho que é uma vicissitude de um sujeito ao final da sua análise, que pode ocorrer ou não, que pode ocorrer imediatamente, que pode ocorrer, alguns dizem até no transcurso da análise, não no final de análise, etc, etc. Então, assim, é como se fosse um empuxo, eu não sei se poderia falar um desejo, porque eu acho que um mais ainda, é um mais ainda que fica ricocheteando, para usar a sua palavra, na cabeça do sujeito, né? Falar alguma coisa além, né? Eu acho que é isso. Agora, voltando à questão da instituição e passe, às vezes o passe, como você falou aí, parece uma coisa instituída. Se a gente toma como um dispositivo normativo, o passe tem que ser assim, tem que ser assado, se a gente regula muito o passe, por outro lado, para que ele funcione, é preciso alguns dispositivos de funcionamento, mas esses dispositivos de funcionamento são distintos de regulamentos. Porque lembrem-se que o Lacan se cacetou lá com o negócio do passe, decepcionou e tal, e ele dissolve a escola. Olha só, por que ele dissolve a escola? É uma instituição, né? É como se, nesse momento, eu estou lendo isso agora, o Lacan tivesse percebido que aquilo que ele almejava do passe, que é antinômico à instituição, não estava acontecendo. O passe se tornou algo instituído. E ele dissolve a escola, né? A seguir dessa decepção com o passe. Então, eu acho que o meu mãe é perfeito quando eu acho que ele está fazendo, na minha leitura, uma crítica de que não pode ser um lugar que o sujeito vai alcançar para ir sentar confortavelmente e não ser incomodado, como você diz, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é um lugar onde ele porque ele não passa e aí passou. Passei, pronto. Não. O passe é uma passagem que se dá insistentemente. Passei pela experiência do passe e acho que agora estou de novo passando pela experiência do passe ao dar esse depoimento aqui e falar. Então, é um desassossego para sempre. Lembrando Fernando Pessoa, o livro do desassossego é um desassossego para sempre. E eu acho que o passe interessa à comunidade psicanalítica. Era isso. Se permitirem, Eu quero falar. vamos retornar à página 65, último parágrafo. Mas eu Alguém acho pode ler? que na página 65 eu quero falar. Tá. Pode? Ou não pode? Não, também posso falar. Lógico, Teca, Eu lógico. acho que a questão que o João está trazendo, ela é muito importante. Até de esclarecimento para todos nós aqui que estamos estudando sobre isso. Mas, enfim, o que você quer na página 65, Nazar? O último parágrafo. Tomemos o exemplo do passe criado por Lacan para designar este momento estrutural, onde, do analisando, isso passa ao analista. Do analisando, isso passa ao analista. Eu leio esse isso como alguma coisa que diz respeito ao objeto, porque Freud, no seu texto, ele vai dizer justamente que o isso é o reservatório dos objetos, e que Lacan vai resgatar e vai dizer que esse reservatório dos objetos é Lalande. Ele dá outro nome. Ele chama isso de Lalande, ou seja, esse registro que diz respeito ao que o sujeito recebeu, né, nos primórdios da sua constituição subjetiva. Essa é a leitura que eu faço desse isso aqui. É objeto causa, Tereza? Objeto causa, exatamente, Tereza. Ele o testemunha num texto chamado Proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola. Com a morte de Lacan, este texto permanece certamente como a posição de Lacan quanto ao seu próprio passe,
Mas, mais ainda, fazendo referência ao seu ensinamento, ele mostra, sobretudo, a concepção lacaniana de transferência e do laço social entre analistas. O que é feito, então, das atitudes quase gerais de utilização deste termo, a fim de reagrupar os analistas, de criar associações, até mesmo a colocação desse texto, que é a proposição, né, sobre o passe no lugar de fundador do laço social, quando se trata do mais subjetivo do próprio passe de Lacan. É uma pergunta Lacan? do próprio passe de Lacan. Ele pergunta assim, né? O que é feito, então, das atitudes quase gerais de utilização deste termo, que é o passe, né? A fim de reagrupar os analistas, criar associações, até mesmo a colocação desse texto sobre o passe no lugar de fundador do laço social, quando se trata do mais subjetivo do próprio passe de Lacan. Porque, lembremos, Lacan vai dizer que ele não ensina nada, né? Não podemos esquecer isso. Alguns chegaram a colocá-lo no frontispício de sua instituição. Outros dele se apropriam, pouco a pouco, para tentar realizá-lo em atos, juridicamente, ou seja, institucionalizá-lo, como a Teresa disse, a ponto de não se poder mais saber se o passe está nos estatutos registrados oficialmente ou os estatutos no passe. Como se, por exemplo, depois de Freud, os analistas tivessem querido organizar sua instituição à imagem do aparelho psíquico freudiano. Então, ele está trazendo aqui, eu acho, né? E só assim, Nazar, era até aqui que você queria que lesse? Sim. Eu queria Não, pode mais esse parágrafo só. O seguinte... Trata-se aí... Tá. Trata-se aí realmente de um roubo para não pagar o preço da utilização desse termo, elevado a significante originário da posição analítica de hoje. Não se apagando esse termo, então atrai, pois que se verifica ocupar uma função de verdade, tendo o procedimento de uma ficção de todo o processo analítico, do qual ele seria o resumo. Deslocamento do passe como experiência à espera de seus efeitos no social. Nomeação do título de analista. Isso oblitera a questão de saber por que o passe seria laço entre analistas, ou, ao contrário, sua rejeição proferida, o que dá no mesmo, como se sabe. Passe sui generis, diremos, para sepultar o passe e fazer florescer as belas intenções institucionais que se acrescentam hoje. Uma instituição com o azinho no alto e à esquerda, ouvimos dizer. O discurso do analista. A história do que constitui o passe ainda está por ser escrita. Essa frase é lapidar. Expulso da IPA, Lacan foi juntamente com sua questão, a saber, a da formação dos analistas a partir de sua análise. É isso. Ok. Pode... Matou a pau, fechou. Pois é, mas onde é que você ia falar, porque Tereza? a gente está trabalhando aqui agora. A Tereza estava lendo. Né? E voltando para a pergunta que o João fez, João, essa questão que você está colocando, a sua pergunta, me parece, sobre o que há de ético, é isso, é assim, vou dizer como eu estou escutando, o que há de ético
numa escola que se diz lacaniana em colocar em andamento esse dispositivo, né? O que há de ético nisso? Certamente há alguma coisa que está fora do nome instituição. Porque quando Lacan quando ele propõe o dispositivo do passe, ele propõe lá na proposição, né? Na proposição para uma escola. Então, Isso. eu entendo que o passe funda a escola. Então, se Sim. você quer uma escola lacaniana, ela não pode ter esse nome sem ter esse dispositivo, no mínimo no horizonte, pode até não ter Sim. em andamento. Isso é a primeira parte, que eu acho que, de alguma maneira, faz eco à pergunta que você colocou, porque eu acho que não é uma questão de responder, é uma questão da gente poder extrair da sua pergunta algum ensinamento para a gente seguir na direção do que a gente está trabalhando aqui. Porque é bacana, você não passou pela experiência. Tereza Meloni passou, eu passei. E na nossa escola, no momento, a gente não tem mais ninguém do Rio que tenha passado. A gente tem em Vitória, tanto a Ruth quanto a Darlene. Pela primeira vez, a escola de Vitória fez uma nomeação, né? A nossa ainda não fez. Seria muito importante que a gente começasse a fazer. Mas a gente tem uma história que justifica por que até então essas nomeações não haviam sido colocadas em curso. Eu acho que o entendimento que a gente tem hoje da questão do passe certamente não era o que a gente tinha antes. Então, é uma construção. Você colocou uma pergunta sobre, se eu entendi bem, um questionamento, não só uma pergunta, mas um questionamento a propósito de se não seria uma titulação, me corrija se eu tiver entendido errado, uma titulação pura e simples, e não uma nomeação a partir de um dom que vem nessa disposição do passante em dar à sua escola, né, os resultados da sua experiência. Porque são questões diferentes. Essa é uma pergunta que talvez a gente, trabalhando esse texto com muito cuidado, a gente possa responder. Porque eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é, do modo que eu entendi você falar, uma coisa é titular, né? Alguém ter a aspiração desse título. Outra coisa, que é do nível da instituição. Outra coisa é a nomeação. A nomeação vem ou não vem em função do reconhecimento da escola em relação àquilo que aquele sujeito ofereceu da sua experiência. Eu acho que são coisas diferentes. Não sei se eu te ajudei. Ajudou sim, mas na verdade corroborou o que eu estava colocando, porque justamente a questão é que essa visão pragmática, me parece, de hoje, com relação, por exemplo, a gente pode pegar o cartel como um exemplo. O cartel faz escola. Felipe sempre fala isso e faz, é o que é, de fato é. Né? Eu sempre pensei para essa questão. Mas eu também penso, o passe talvez ele não faça escola, eu não sei se ele faz escola propriamente dito, mas o ato da nomeação é algo imprescindível a gente pensar em termos do que configura uma escola lacaniana, por exemplo. Né? Do que torna uma escola lacaniana, porque basta a gente ver a longa tradição, digamos assim, a qual pertencem certas repressões ou certas dificuldades que tem na evolução da questão da nomenclatura, por exemplo. Escolas que se intitulam, por exemplo, freudianas, vocês mesmos vieram do colégio freudiano, etc. Escolas se nomeiam freudianas, mas elas têm todo um viés, uma proposta, etc., lacaniana.
Por que É, por que esse prendimento? a escola do meu irmão demorou, acho que 30 anos para tirar. Era École Freudienne de Psychanalyse. Não, Associação Freudiana. Desculpa, Association Freudienne de Psychanalyse. Aí virou Association Lacanienne de Psychanalyse. Demorou 30 anos ou mais para assumir. Eu acho que essas coisas não acontecem à toa. Se autorizar a usar o nome Lacanienne. Em relação ao nome, como a Tereza falou bastante, aliás, eu queria ressaltar quando você disse que a gente não nomeou porque a gente não tinha uma certa compreensão. Eu acho que foi um ato de generosidade sua, porque você foi nomeada, e eu acho E eu não que reconheci isso. Eu falei que Espera, era um espera, erro. amor, deixa eu terminar a frase. Tudo bem. Eu acho que você, ao ver o perigo do uso desse nome, Foi exatamente isso. Então pronto. Então, não é só eu acho. Foi exatamente Você isso. recusou essa nomeação. Aí eu estava me lembrando, essa semana, a Flávia falando do autismo, ela falava do nome como traço nário. Eu acho que essa nomeação, nomear, enfim, que é dada no passe, é uma nomeação no estatuto do traço. Não é um nome que significa alguma coisa. E é Isso. lógico que é difícil. Eu sou analista da escola. Isso carrega um significado que muitas vezes abafa ou mata o significante. Concordo plenamente com você. Aliás, eu estou tendo uma ideia aqui da gente não nomear analista da escola, nomear simplesmente a sigla, porque a sigla ela não carrega tanto significado. Mas está implícito ali, analista da Não, escola. mas você tem que interpretar. Pode ser Pode ser. uma sigla pode ser muitas Eu coisas. acho que o problema nem está aí, Tereza. Não, eu não estou dizendo que o problema esteja aí, eu estou dizendo uma ideia que me veio. Mas essa nomeação tem que ser enxugada, ou seja, ela é um traço. E, como Flávia muito bem expôs, um traço que abre a várias significações. Isso. Eu acho que essa nomeação que se dá. E ela tem que ser equivocante, sobretudo para o passante. Ao final do dispositivo do passe, é isso que eu falei? Essa nomeação que se dá, como um traço, ela abre para significações, várias significações. Daí eu proponho, vamos pensar, amadurecer, em vez de dizer Não sim ou propõe não. ainda não, espera. Em vez de dizer sim ou não, eu te proponho, que nem Roberto Carlos. Então, uma ideia, né, de uma sigla, um traço, uma coisa enxugada do seu significado. Tereza, a garantia precisa sentar com a secretária do passe para a gente ir para as pessoas que estão trabalhando, para a gente pensar essas questões de forma mais. Nós já estamos abertos, Precisamos conversar, porque nós vamos fazer permuta agora em setembro, se não me engano, e a gente precisa ter clareza qual é o encaminhamento que a gente vai dar para essas questões. É a mesma história da nomeação do AME. Tá, eu mas vamos suspendi isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu só perguntar uma coisa, só acrescentar, que eu achei também super legal essa colocação aí do João Paulo. Assim, meio que pensando, né, assim, por que o sujeito pede o passe, o dispositivo do passe, né? Porque eu fiquei pensando no texto daquela Brigitte Lemaire, ela fala um pouco, né, assim, quando ela vai falar do AME e do AE, né, ela fala assim no sentido assim, é uma escolha, porque você pode escolher passar pelo dispositivo do passe, né, e pode escolher não passar e ser o AME, né, que também receber é importante para a escola. Isso. E só assim meio que se contentar, entre aspas, em ser o não. AME. Não é pouco, exatamente. Eu não acho que seja se contentar. Eu acho que toda nomeação tem valor de enigma, o sujeito tem que se questionar por que ele está recebendo essa nomeação. Mesmo o passante, eu acho que ele tem que se perguntar
Estão O que eu nomeando estou o quê? fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Porque quando o sujeito. Aí isso abre a possibilidade do sujeito querer seguir falando para os seus pares. E não, legal, agora eu recebi a nomeação ou não recebi a nomeação, tchau. Eu acho que essa nomeação ela tem que fazer de novo. É bonito isso, porque isso faz empuxo ao nome do pai que o sujeito recebeu e que se serviu dele. E vai seguir se servindo dele. Mas isso tem que equivocar o sujeito. Se não equivoca, tem alguma coisa errada, vira título. Manter essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, é importante não respondê-la nunca. Exatamente, Essa pergunta Tereza. não pode Exatamente. ser respondida. Então, quando alguém pede, não sabe bem por quê, e não vai saber nunca por quê. Aham. Nazar, senta Pô, aí, Nazar. Ele Estou fica impaciente. sentado, estou sentado. Vamos seguir o texto que o Nazar está impaciente. Pode ler, Tereza. Você estava lendo Agora super eu já bem. não sei mais, 86. A pulsão é o essencial para Freud na medida em que o eu sofre com o que pode deste núcleo e o sujeito goza com aquilo que constitui o bordo desse pouco. Esse pouco está entre aspas. Uhum. Eu acho que isso é importante, né? Ele coloca aí a questão do gozo e do sofrimento. Ele sofre com o que pode desse núcleo, não no sentido do sofrimento sintomático, mas ele sofre a ação, né, desse núcleo, esse núcleo que ele está pontuando como essencial, né? Que é a pulsão como núcleo. Porque o objeto A está na borda mesmo. É ele que Sim, faz a sim, borda do real, né? sim, sim. E é um pouco, né? Algo que Isso. se pode, o mínimo que se pode aí bordear. Este mínimo está aí, mínimo libidinal da tribo de Freud, com Lacan, vamos defini-lo como aquilo que resta do núcleo sexual infantil depois do percurso de uma análise e que, no analista, toma-se o desejo do Torna-se. torna-se, eu falei, Toma-se, eu entendi. torna-se o desejo do analista. É interessante isso, né? Quer dizer, há algo que resta de real ao final de uma análise, e eu acho que isso é que está no empuxo, que eu chamei de empuxo, desse algo mais, de pedir o passe. Mas, ao pedir o passe, esse empuxo não fica saciado. Você pediu o passe, foi o júri do passe te nomeou, e esse nome continua fazendo empuxo, porque esse nome carrega o que a Teresa estava falando, do enigma. O que significa o que significa analista da escola? Isso faz com que o passe se eternize, eu não gosto dessa palavra de eterno, mas, enfim, que o passe se torne permanente, né? O passe insista, permaneça. Se esse desejo do analista em sua relação à pulsão, conectador de transmissão da psicanálise, conectador lógico do próprio vazio da coisa freudiana, transgressão fundadora de descoberta da castração, que não cessa de se transmitir pelo silêncio da análise, é que este desejo é, desta libido, cor de vazio. Né? Ou seja, Muito curioso isso. desejo, Cor de vazio. desejo de desejo. Né? Podia ser cheiro, eu gosto de cheiro. Se eu fosse escrever, eu botava cheiro de vazio. Mas, enfim, é esse vazio que insiste, isso que a gente estava falando, que insiste ao final de uma análise para o pedido de passe e que insiste ao final de um passe para a sua dívida com a psicanálise. Ele, na frase seguinte, É uma tara. Na frase seguinte, Tereza, ele coloca uma questão super interessante. Lê aí. Qual a dialética desse vazio e de que cor, então, seria ele tinto? Eu acho que podia voltar esse parágrafo, essa questão da transmissão. Uhum, uhum. Tá.
Transmissão pelo silêncio da análise. É que Hum. esse desejo é desta libido cor de vazio. Vamos voltar ao parágrafo. Se este desejo do analista é, em sua relação à pulsão, conecta de transmissão da psicanálise, é interessante, né? Que ele não bota artigo definido, ele bota conectador de transmissão. Pelo menos a tradução aqui está assim. É. Porque seria uma transmissão definida. E quando ele coloca, eu entendo, leio assim, conectador Indefinido. de transmissão, transmissão, qualquer uma, né? Isso. Da psicanálise, conectador lógico do próprio vazio da coisa freudiana. Sim, porque o vazio da coisa freudiana só pode ser transmitido logicamente. Por isso, Teresa enfatizou. Lacan disse que não ensina nada, né? O que a ciência ensina é esse vazio. E ele se refere aí, ele remonta, para ficar mais claro, à página 67, de um retorno a Freud pelo desejo do analista, do próprio texto. Como é que tu Viu? guarda essas coisas, Nazar? Para que cada um, se quiser avançar, que ele vai falar dos lugares lógicos a partir do grafo do desejo. Na página 67 desse texto. Desse próprio texto. Tem, Antes do capítulo 2, é o último parágrafo. Capítulo 2. É no capítulo 2. Capítulo 2. Está aí, capítulo 2. Continua. Continua, não volta não, né? Não, é só quem quiser avançar, para lembrar. Porque ele vai falar dos lugares avançar todos lógicos. queremos, ora essa. Pulsão e sujeito se fazem lugar num deslocamento em circuito que os recorta, a cada um em torno do corte que os situa e que se pode formular assim: pulsão e sujeito se fazem lugar num deslocamento em circuito que os recorta. Então, há um circuito, pulsão e sujeito, pulsão e sujeito, pulsão e sujeito, né? Em torno do corte que os situa e que se pode formular assim: se fazer ver, escutar, sugar, se fazer ver, escutar, sugar, que isso está no seminário 11. Isso. O se fazer, Alasnik chama isso o terceiro tempo da pulsão. Exatamente. O se fazer pode ser puro. É desta pulsão pura, deste vazio em torno do nada, que o desejo do analista se supõe como X, incógnita, por um tempo, e faz, então, o desejo do analista, e faz, então, interpretação, até mesmo nomeação de analista. Vazio, olha, então, essa nomeação é a nomeação de um vazio. Isso, Teresa. Né? Isso. Vazio da pulsão de morte, lá onde isso não fala. Gosto muito dessas questões de morte, né? Vazio da pulsão de morte me veio a morte como sentido da vida. Então, é um vazio da pulsão de morte no sentido de que esse vazio vai promover vida. Lá onde isso não fala. Isso está presente em toda a pulsão, em seu percurso, desde a zona erógena até a sublimação, e se chama impulso, e faz da pulsão uma pulsão colorida, quer dizer, parcialmente não vazia, pulsão parcial. Bonito essa figura que essa imagem que ele faz, né? Muito bacana. Colorido, uma guarda de. Olha Bom, o que ele diz na sequência, que é bem bacana. O colorido vai, então, constituir um sujeito colorido, gostei, como agente de seu discurso, tendo como lastro uma zona erógena, mais do que as outras, oral, anal, escopofílica, etc. Tá. É interessante, né, que o que vai, portanto, dar ao sujeito o lugar de agente do seu discurso
é exatamente esse colorido, esse sombreado, né? Isso que faz circuito, ou seja, esse vazio. Só se fala porque é um vazio. O sujeito analisando na análise demanda a um outro grande alojá-la nele. Alojá-la, a demanda, né? A demanda a um outro, alojá-la nele, nesse outro. Então, é uma demanda dirigida a um outro. Para ser amável a este outro, colocado idealmente na emergência daquilo que ele diz. Efetuando-se o processo de análise, o sujeito vem a se separar deste outro, no lugar do ponto onde o vazio da coisa, a castração, está em lugar de mestre de seu discurso, dito então do analista. Mestre do seu discurso, dito o discurso do analista. Quer dizer, O mestre do discurso analítico é a castração, isso, é a isso. impossibilidade de ser. É isso que eu ia. Quer dizer, O esse, de objeto novo, como é causa, né? esse vazio que vai vai dispor esse lugar de mestre do discurso. Isso. Ali, o impulso como pulsão, como pura, é o dominante e dá uma percepção do porquê, na prática, do analista ser constrangido ao silêncio, para não ter que fornecer sua cor ao neurótico, a quem basta dele própria, sua própria, pois que ele se desfez dela, apoiando-se em seu sintoma de analisando. Então, o sintoma neurótico passa a sintoma de analisando, né? Quando ele incorpora, digamos assim, esse vazio no movimento pulsional. Nesse plano da clínica freudiana, a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, bem como o episódio delirante do Homem dos Lobos e o brilho no nariz citado no artigo sobre o fetichismo de 1925, são notórios, na medida em que, nesses casos, o olhar como pulsão parcial escópica não permite ao sujeito situar-se como desejante. 2 pontos. A ausência de simbolização está em relação estreita com a impossibilidade, por parte de Freud, de dar lugar ao silêncio, ao vazio das pulsões, pelo lado do analista. É engraçado essa coisa da impossibilidade, né? A impossibilidade está própria, inerente ao discurso. Se fosse possível dizer tudo, a gente não falava, dizia Barnard. E isso, provavelmente, isso o quê? Espera aí, eu vou voltar, tá? É grande. O olhar como pulsão parcial escópica não permite ao sujeito situar-se como desejante. A ausência de simbolização está em relação estreita com a impossibilidade, quer dizer, é impossível simbolizar tudo, por parte de Freud, de dar lugar ao silêncio, ao vazio das pulsões pelo lado do analista. Ok. E isso, sem possibilidade, provavelmente pelo fato de que ele não havia reconhecido o olhar como objeto A, mas simplesmente como zona erógena, como demonstra o tratamento decisivo que dá a si mesmo em 1915 em sua Metapsicologia, concernente às pulsões voyeurista exibicionista. Aí a gente teria que voltar lá como é que ele trata essas pulsões voyeuristas exibicionistas. Não lembro. Os Porque detalhes, porque ele está falando de uma coisa me específica. parece que na metapsicologia, assim, ele dá um cheiro, dá uma pista, dá uma possibilidade de entender o objeto parcial, né? Porque ele diz que a pulsão retorna porque o que menos importa é o objeto, ele diz, né? O objeto é aquilo de mais variável na pulsão. Mas ainda assim, quando ele diz mais variável, ele ainda assim admite que há um objeto.
Já o Lacan foi mais avante, dizendo não há um objeto. O único objeto é o objeto causa, que é o A, né? E na voyeurismo e exibicionismo, eu acho que ele fala, né, dessa possibilidade, que pode ser qualquer objeto, mas que há. Freud admite que há um objeto. Eu acho que o Freud ele está falando de um objeto já, de alguma forma, representado. Uma representação de objeto. Sim. É E o aquele negócio de Lacan olhar fala pela de um fechadura. objeto não representado. Olhar pela fechadura para ver Isso. o sexo da mãe, do pai, enfim, aquelas coisas. Isso. Essa insurreição do objeto, objeto insurreição, objeto não reconhecido nessas curas, vai levá-lo, como se sabe, a enviar 2 pacientes a analistas mulheres, e isso em 20 e 25. Outros tempos, outra clínica? Não, certamente, pois no domínio que nos interessa, o da relação entre a função analista e a instituição, o mesmo impasse entre pulsão e simbolização é reencontrado no sintoma. Aí me veio a ideia de que entre a instituição e o funcionamento de uma escola, ou a instituição e o passe, há algo de não simbolizável. Ou seja, nem tudo pode ser instituído, tanto no passe quanto no funcionamento de uma escola, qualquer que seja, cartel, Com esse certeza. grupo, nem tudo pode ser instituído, né? A Sim. instituição é um anel aberto, né? Não fecha direitinho. Outros tempos. Assim, comparemos o Instituto de Psicanálise, entre aspas, e a AFP, entre aspas, aceitando o risco de confundir indivíduo e grupo, mas o aspecto sintoma é bastante eloquente para servir de indicação ao leitor de um trabalho a ser retomado. A justa distância para que um não sufoque o outro entre os 2 parceiros presentes, a Good Enough Mother, a origem balintiniana de Balint, Primary Love, Genital Love, do Balint, e em cima ele não diz de quem é, do estilo da IPA, autoriza a qualificar de oral a zona erógena que move a prática do grupo. A prova disso Tereza, a mãe suficientemente boa é uma concepção, um entendimento do Winnicott. do Winnicott. Do Winnicott. Sim. Isso. Ele aqui só cita o Ballant. Mas é do Winnicott. Você tem toda a razão, Miriam. Do Winnicott, lógico. A prova disso é a utilização, abundante demais para deixar de ser notado, a utilização da pulsão erótica anal nos artigos que o testemunham, pois, para se consumar a oralidade no real da sessão, de duração codificada, o anal se faz superfície e se expande, tal como no provérbio: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É engraçado, né? Ele está fazendo uma crítica, né, ao funcionamento hipiano em relação ao Instituto de Psicanálise e a IPA. É interessante, né, que a IPA tem esse modelo, né, de que a sociedade e o instituto, né, como coisas juntas e separadas. Ele está fazendo uma crítica, né, de que não é só a pulsão erógena, a zona erógena que está lá, não é só a oral, né? Ele fala da pulsão erótica e até da pulsão anal, que realmente medir o tempo é uma questão anal, né? Solta, não solta, solta, não solta. Assim, por fazer do oral aquilo que habita o desejo do analista, o anal gera o grupo, como demonstram as respostas. Volta ao capítulo 3 lá, né? Assim, por fazer do oral aquilo que habita o desejo do analista, o anal gera o grupo, como demonstram as respostas dadas pela instituição formadora
sim e não ao candidato. Quando a lógica dessa formação, dessa nomeação, é justamente encontrar uma chance para que a instituição seja questionada, até mesmo nomeada analítica, pelo fato da chegada do candidato ainda não submetido à conformidade institucional. Pô, Tereza, isso tem tudo a ver com a garantia, né? Cadê Tereza? Tereza, sumiu. Estou aqui, estou aqui. Está falando aqui, eu fiz uma relação com a garantia. Eu vi. Você ouviu, né? Sim. Quer dizer, o candidato tem que se Responde. encaixar naquilo que a instituição espera dele, né? A estrutura da pulsão são os formulários, as fichas, aquelas coisas, né? Não, eu tenho, Tereza, todos aí, desculpem aí, é porque eu me liguei com uma experiência que eu tive quando eu me candidatei à escola, como é que é, Nazar, que você era também, a escola Sociedade Psicanalítica analítica do Rio de Janeiro. de Janeiro, né? Eu me analisava com o Hélio Tolipan nessa ocasião, que era didata dessa associação. Então, eu fui aceita, fiz todos os testes, não sei o quê, e eu estava em análise com ele, fazia 3 vezes por semana. Depois, quando me devolveram, me deram a devolutiva de que eu tinha sido e que poderia fazer agora a minha análise didática, mas que, como eu já estava com o didata, eu não precisava mudar de analista, imagine só. Senão eu teria que mudar só porque eu entrei. Aí eu fui falar com ele, o Tolipan e tal, e ele me disse assim: olha, a senhora agora está no instituto, então não pode ser mais só 3 vezes, tem que ser 4 vezes por semana. Aí eu falei, então eu não estava em análise 3 vezes por semana, não servia não, né? E aí eu fui embora, saí de lá, não fiz o instituto, não fiz, encontrei o Ibsen na praia, no posto 9, lembram do Ibsen? Lembro. Ele disse, você está perdendo tempo, ele era loucão, né? Você não fica aí nessa instituição. Eu digo, não, mas eu já não estou mesmo. Vai para o Colégio Freudiano, que está havendo um mutirão. Ele já havia saído, né, nessa época. Está havendo um mutirão de psicanálise no hotel, não sei o qual, lá da Barra, não sei o quê. E então eu fui e fiquei fascinada. Tinha uma mesa assim, que estava Otávio, estava Marcos Comaru, não, Marcos, bem o Marquinho do Corpo Freudiano. Marco Antônio. Marco Antônio Coutinho, estava também aquele outro que já faleceu, enfim, e eles... Começa a falar, porque aquele que já faleceu... Marcão. Era Marco Marcão, Figueiredo. Era Marquinho e Marcão. Nesse dia, né, eu fiquei assim, achando uma coisa interessante, tudo diferente de tudo que eu já tinha passado em instituição. Daí foi o meu golpe de entrar para o Colégio Freudiano. Que Né? sorte sua, o cara mandar você fazer 4 vezes, hein? Não fui para o instituto, não fui ser colega dos meninos. Mas é engraçado, eles te aceitam com uma análise de 3 vezes para depois dizer que você tem que se enquadrar. Tem que ser 4, porque eu agora era do instituto, né, de formação. Pior foram as minhas entrevistas com o pessoal da IPA. Isso se chama venda casada. Venda casada. Venda casada. Mas desculpa, só porque eu pensei nisso, ele falou de Ilustrativo. Enfim, desculpem a omissão Não é venda casada. Você compra isso, mas tem que comprar também aquilo que ele Um grande mercado. Isso. Mercado, sempre mercado. Senão, a estrutura da... Olha, tem histórias que não estão escritas, que não estão... que ensinam, né? Só depois, hoje, o pessoal já estudando pela via da lógica, Lacan, essas histórias do passado ensinam muito, assim, uma coisa de doido. Lembra que eu te contei que eu cheguei indignada em casa? É impressionante. Onde é que está, hein, gente? Me perdi legal. Eu me perdi também. A prova disso é a utilização... A estrutura da pulsão, não.
a estrutura da pulsão escopofílica era oficial Oficial, isso. na ex-FP, não tanto quanto a invídia descrita por Santo Agostinho, como no caso da criança que empalidece para situar um outro a quem formular uma pergunta, onde o ser já se sabe capaz de ódio para desejar. Então, não tanto quanto a invídia descrita por Santo Agostinho, ou também pelo fato de que Lacan apoia-se em Aristóteles, que classifica o ver como a primeira satisfação, antes do cheirar e do ouvir, ou pelo fato, enfim, de que o objeto mulher, que o homem percebe como munida de uma falta que o atrai, possa dar o troco como objeto A, enquanto aquilo que se colocando no lugar do outro não pode ser percebido. O homem percebe como munida de uma falta que o atrai, a mulher, possa dar o troco como objeto A. Tudo isso certamente foi exacerbado pela EFP, mas principalmente, a meu ver, por ter elevado ao nível de mística o ensinamento de Lacan, definido como função da palavra e campo da linguagem. O ver predominava, justo retorno no real do mal simbolizado. Ele vem suprir tudo aquilo que apoiava os significantes fonemáticos, o ver, né? Particularmente a formalização da significância matemática, que, no entanto, Lacan utilizava como alguém que, enquanto fala, vai ao quadro negro para voltar a sua fala como ele mesmo a entendia. Bom, ele está fazendo uma crítica nessa observação de que o ver, né, questão imaginária, tenta dar conta daquilo não simbolizável, que está no cerne da transmissão da psicanálise. E que foi escutado, porque, na verdade, ele não coloca literalmente aqui a questão do escutar, mas o que não é simbolizado tem a ver com a escuta. Sim. Assim, ele faz uma crítica dizendo que eles colocam o ver como primeira satisfação, quando, na verdade, não é o ver, é o escutar. Isso. A pulsão escópica não é a primeira, é a pulsão invocante. Olhar na EFP como zona erógena a serviço de um utilitarismo da teoria, tendo conseguido escamotear toda mediação pela palavra analítica, relegando Freud a uma axiomática originária de um veni vidi vinci, de um lacaniano iluminado, triunfante. Vim, vi e venci, é isso. Hum. Veni, vidi, venti. E voltando lá à pergunta do João. Pronto, agora sou a vi, venci. É então que o visual é empregado para evitar a castração. Quando o ver localiza o mortífero no impulso da pulsão escópica e se torna olho sem olhar e nem objeto. É engraçado, vocês notam que ele está falando do ver e da visão, e agora ele fala do olhar, porque o ver vê mesmo, vê. Isso. O olhar não vê. Exato. O olhar vem olhar opaco. O A olhar, pulsão tem a ver com um olhar opaco. o olhar é exatamente aquilo que o olho não vê. Isso. A visão, não. Pois, se o desejo é agitado na pulsão parcial, será o desejo do analista agitado na pulsão pura de morte? Isso significa que o impulso, o tempo da interpretação, mesmo que muito fugazmente, se marca nesse deslocamento do sujeito a partir de sua posição de dominância em direção a uma inscrição no real, ou seja, não como signo de uma impotência qualquer da significação,
mas como separado do outro enquanto lugar. Esse separado do outro é aquele lugar da aliança entre um significante e outro, né? No vazio da cadeia, no intervalar da cadeia. Assim, o desejo do analista como pulsão de Freud, acontecimento fundador da psicanálise, faz malograr a repetição, promovendo o vazio da coisa. E isso é transmissão de... Pô, olha aí, Tereza. Transmissão de psicanálise, de novo, pela solicitação do feminino do analista. Ah, eu vou grifar. Espera aí, gente. Eu estou falando de feminino lá para a jornada, eu preciso disso. Ih, caramba! A parte deste feminino presa ao biface de um só bordo da transmissão será aquilo que é habitualmente ancorado. É biface de um só bordo, porque trata-se de um bordo só de duas faces, né? Já que, pela instituição psicanalítica, semelhante modo de relação com o outro é privilegiado pelo uso preeminente de tal pulsão, mais do que as outras? Sim, com efeito. E é isso o que iria explicar as possíveis simbolizações atuais, a ponto de algumas evocarem o ser a favor ou contra a crise, entre aspas, atravessada presentemente pelo movimento analítico. Essa coisa do... Eu me lembro sempre do negócio do votar, né? Sim ou não? Isso nos obriga a questionar o paralelismo entre a posição feminina do gozo e a posição do analista na sua atopia estrutural. Vamos ficar por aqui e Ah, eu estou deixar esta Boa, cansada, discussão. isso. né? Eu acho bom. Não, já também. São 10 para 1. Fica na Pronto. Tá bom. página 89, então, né, para a gente Um beijo. ver. 89. Tchau. Obrigada, gente. 89 e Beijinho. 34. Obrigada. Tchau, Até. gente. Obrigada, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Flavinha. Tchau, querida. Beijo.